Então, gente, vamos agora estudar as tensões, né? Estas são as 4 unidades básicas de eletricidade. Tensão, o símbolo é o V, corrente, o símbolo é o I, potência, o símbolo é o B e resistência, o símbolo é o R. Tensão, corrente, potência e resistência são termos eletrônicos que um técnico de informática deve conhecer, tá? Então, tensão, corrente, potência e resistência são termos eletrônicos que um técnico de informática deve conhecer, pessoal. A tensão é a medida da força necessária para empurrar elétrons através de um circuito, tá? A tensão é medida em volts ao vizinho. A fonte de alimentação do computador geralmente produz várias tensões diferentes, tá? Então fiquem ligados aí. Então a fonte de alimentação do computador geralmente vai produzir várias tensões diferentes, ok? Corrente é a medida da quantidade de elétrons que viajam através de um circuito, tá? A corrente é medida em amperes, o símbolo Azinho, ou amperes, deve ser isso aí, AMPS, tá ok? A fonte de alimentação do computador entrega diferentes amperagens para cada tensão de saída, tá? A fonte de alimentação do computador entrega diferentes amperagens para cada tensão de saída. Então, para cada tensão de saída, vai ter um amperagem, tá? Diferente, ok? Então, é isso aí. Então, continuando aí, pessoal, o estudo do curso do Cisco. Vamos lá. A potência é a medida da pressão necessária para empurrar elétrons através de um circuito, voltagem, multiplicado pelo número de elétrons que atravessa o circuito corrente. Essa medida é chamada de watts. O Wzinho, o símbolo é o W. A potência da fonte de alimentação do computador é classificada em watts. Então, a potência da fonte ela vai ser classificada em quê? Em watts, tá? A resistência se opõe ao fluxo da corrente em um circuito e é medida em watts. Íons. É medida em íons. Então, a resistência ela é medida em ohms, tá? OHMS. Uma resistência menor permitirá maior fluxo de corrente, gerando mais potência de um circuito, tá? Então, uma resistência menor permitirá maior fluxo de corrente, tá? Gerando mais potência em um circuito. Um fusível em bom estado, possui baixa resistência ou praticamente zero de ohms. A equação básica conhecida como a lei de Ohm, expressa como 3 dos termos, refere-se uns aos outros. Ela afirma que a tensão é igual à corrente multiplicada pela resistência. Então temos aqui V igual a I, R. Então V é tensão, I é corrente e R é resistência. Então tá aí. Ela afirma que a tensão é igual a corrente, quer dizer, o Vzinho igual a corrente, o Izinho, multiplicado pelo R, resistência, tá, gente? Então é isso aí. Então, continuando o estudo. Em um sistema elétrico, a potência é igual à tensão multiplicada pela corrente. Então, tá aí. P, potência, V, tensão e I, corrente. Tá?
Em um circuito elétrico, aumentar a corrente ou a tensão resulta em uma potência maior, tá, gente? Por exemplo, imagine um circuito simples que tem uma lâmpada de 9 volts ligada a uma bateria de 9 volts. A potência de saída da lâmpada é de 100 watts. Tá? Usando a questão potência igual a tensão e corrente, tá? Você pode calcular a quantidade de corrente em amperes necessária para obter 100 watts de saída para a lâmpada de 9 watts. Então, esse P igual a VI é aquela parte lá de cima. A potência igual a tensão multiplicada pela corrente. Tá? Então, você vai ter o quê? Você pode calcular a quantidade de corrente em amperes necessária para obter 100 watts de saída para a lâmpada de 9 volts. Para resolver esta equação, sabemos que P, que é a potência, é igual a 100 watts. E V, que é a tensão, é igual a 9 volts. Tá? Então, eu vou ter I, que é a corrente, igual a P, né, que é a potência, dividido por V, que é a tensão. Essa barrinha aí, para mim, é dividido. Igual a 100 watts barra 9 volts, que vai ser igual a 11,11 A. Isso aí é só, né, um exemplo para a gente entender mais ou menos o que acontece. O que acontece, mais ou menos não, o que acontece. O que acontece se uma bateria de 12 volts e uma lâmpada de 12 volts são usadas para obter 100 watts de potência? Vai acontecer ali, ó, I igual P barra V igual a 11 watts barra 12 V, que vai dar 8,16 amperes. Acho que esse Azinho aí, acho que é amperes, sim. Né? Este sistema produz a mesma potência, porém com menos corrente. Tá? Então vamos lá, continuando. Este sistema produz a mesma potência, porém com menos corrente. Você pode utilizar o triângulo de Ohm, mostrar na figura 1. Tá? Qual é a figura 1? Essa aí. Para calcular a tensão, corrente ou resistência, quando duas das variáveis são conhecidas. Para ver qual é a fórmula correta a se usar, cubra a variável que não é conhecida e realize o cálculo resultante. Por exemplo, se a tensão e a corrente são conhecidas, cubra a letra R, tá? Que é a resistência, para revelar a fórmula V e I. Calcule V e I para encontrar o valor de R. Tá? Então, é essa aí que é a fórmulazinha. Ok? Você também pode utilizar o gráfico da lei de Ohm. Mostrar na figura 2. Tá aí o gráfico. Tá? O gráfico da lei de Ohm é isso aí. P, potência, I, corrente, V, tensão e R, resistência. Para encontrar qualquer uma das 4 unidades básicas de eletricidade, usando quaisquer 2 unidades conhecidas. Então, é isso aí, tá aí o gráfico, tá? Aí você vai encontrar o watts, o volts, o amperes e o ohm. Então, é só você seguir o gráfico, ok? Vamos lá, gente. Computadores normalmente utilizam fontes de alimentação que variam de 250 watts para 800 watts de capacidade de saída. No entanto, alguns computadores precisam de fontes de alimentação com capacidade de 1200 watts ou superior. Tá? Ao montar um computador, selecione uma fonte de alimentação com potência suficiente para alimentar todos os componentes. Cada componente dentro do computador usa uma certa quantidade de energia. Obtenha as informações de potência necessárias
a partir de documentos do fabricante. Tá? Ao escolher uma fonte de alimentação, certifique-se de que ela possui potência superior do que a necessária para alimentar os componentes atuais. Uma fonte com potência superior tem mais capacidade. Desta forma, ela pode alimentar mais dispositivos. Ok? Então, vamos lá. Na parte de trás da maioria das fontes existe pequeno botão chamado de chave seletora de voltagem. Esta chave define a tensão de entrada da fonte de alimentação. A fonte de alimentação para 110 volts ou 115 volts, ou 220 volts ou 230 volts. Então você vai selecionar, né, a sua voltagem conforme o local onde você mora. Uma fonte de alimentação possui esta opção. É chamada de fonte de alimentação bivolt, tá? Então, uma fonte de alimentação que possui estas opções é chamada de bivolt. Bivolt. A definição correta de tensão é determinada pelo país onde o fornecimento de energia é feito. Então, onde você mora, você vai fazer então a transferência aí, vai mudar, né, a sua voltagem. Colocar o interruptor na tensão de entrada incorreta pode danificar a fonte de alimentação, hein, gente? Em outros componentes do seu computador. Então, se você colocar a voltagem errada, a tensão, né, de entrada incorreta, você pode danificar a sua fonte de alimentação e os componentes do seu computador. Então, fiquem ligados aí. Se uma fonte de alimentação não tem essa opção, ela detecta automaticamente e ajusta a tensão correta, tá? Então, só se a fonte de alimentação não tem essa opção, ela vai detectar automaticamente, ajustar a tensão correta, tá? Atenção, importante pra caramba, não abra a fonte de alimentação, tá? Os capacitores situados no interior de uma fonte de alimentação, mostrado na figura, aí a figura 3, pode conter carga durante o período de tempo prolongado. Então você pode levar um choquezinho. Olha lá, os capacitores. São dois, ó. Capacitores da fonte de alimentação. Então, cuidado ao abrir uma fonte de alimentação. Se você já tiver experiência, você que não tem, não abra, tá? Pois ela contém energia ainda, tá? Um tempo prolongado. Aí você vai levar um choque bem gostoso, ok?
Bom, aqui está uma figura que eu pesquisei na internet, dando um exemplo aí, tá? Tensão, né, o Vzinho ali, diferença de potência, V, volts, né? R, resistência, tá? E intensidade da corrente elétrica. A é 1 amperes, então unidade básica de eletricidade. Triângulo de Ohm, tá? Bom, aqui também a nível de conhecimento, né? Fez uma pesquisa na internet, tá aí. V, tensão, resistência e corrente. E tá as fórmulas, né? Como você vai fazer para fazer o cálculo de cada uma lá. V igual a R, vezes I. R igual a V, dividido por I. I igual a V, dividido por R, tá? Então, tá aí. Vocês vão fazer direitinho, tá? A fórmula, ok? Mais uma figura aí, tá? Isso aqui foi falado logo no início. Você tampa, né, uma parte para poder calcular a outra. Olha lá. Para calcular a intensidade da corrente, divida a tensão em V pela resistência, tá? Então tá lá, I igual a V dividido por R. Tá aí. Para calcular a tensão, multiplique a intensidade em amperes pela resistência. Olha lá. Tá? Para calcular a resistência, divida a tensão pela intensidade. Então, tá aí, R igual a, né? Tá aí direitinho, U, né? Dividido por I. Então, gente, é isso aí.